O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos estar, nesse dia, muito atentos àquilo que a liturgia da palavra nos apresenta. Veja bem, nós estamos na quinta-feira da 22ª semana do tempo comum. E existe uma sequência da liturgia que nós temos seguido do Evangelho de Lucas. E a primeira palavra que Deus colocou no meu coração diante desta sequência foi essa: é preciso crer. Repita comigo: é preciso crer. É preciso acreditar. Porque na sequência dessa semana, nós percebemos que Jesus, ele foi até a sua cidade, em Nazaré, da Galileia. Ele abriu o livro, deram para ele o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro, proclamou a palavra e se sentou. E todos estavam atentos a ele. E ele declarou: hoje esta palavra se cumpre para vós. Ou seja, eu sou o Messias.
Ele foi até a sua cidade em Nazaré para dizer quem ele era. Eu sou o Messias. Hoje se cumpriu esta palavra que acabastes de ouvir. Eles olharam, se admiraram, mas não acreditaram. Eles não acreditaram, mas não é ele o filho do carpinteiro? Seus parentes não estão aqui no meio de nós? Eles não acreditaram. E no final, eles ainda expulsaram Jesus da cidade e tentaram jogá-lo no precipício. Não acreditaram. Diga comigo, é preciso acreditar. Vamos lembrar de uma coisa que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. O anjo disse a Maria: pois nada é impossível para Deus. Diga para quem está do seu lado: nada é impossível para Deus. Amém? Depois, quando Maria foi visitar Isabel, Isabel fez uma declaração: é feliz aquela que acreditou. Repita comigo: é feliz aquela que acreditou. Está lá no versículo 45 do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 45. Depois o próprio Jesus, em Marcos 9, 23, ele vai dizer assim: tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê. E depois Paulo nos adverte: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós precisamos assumir essas palavras, né? Paulo falou isso lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. É preciso acreditar. E aí Jesus vem da Galileia para Cafarnaum e ele vai ensinar lá na sinagoga de Cafarnaum. E o que acontece? Um espírito impuro que estava sobre um homem confessa quem ele é. Veja bem: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Olha, aquela população de Nazaré não reconheceu quem Jesus era, mas o demônio está dizendo: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Olha que coisa impactante. Mas lá na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, Jesus, ou melhor, Tiago vai dizer, né, inspirado pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito de Deus: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Por que Tiago está falando dessa maneira? Porque ele estava dizendo que uma fé sem obras, uma fé sem mudança, uma fé sem propósito, ela é morta. Até os demônios creem e tremem, vai dizer Tiago. Mas se a fé não interfere, se a fé não muda a nossa mentalidade, se a fé não muda as nossas escolhas, se a fé não toca no nosso caráter, não interfere na nossa conduta, se a fé não interfere na nossa vida social, se nós dizemos que cremos, Tiago vai dizer: os demônios também creem, até tremem. Mas o diferencial é que essa fé influencia a nossa vida, influencia as nossas atitudes, nos leve até obras de santidade na nossa vida, mas também obras de amor, de caridade. Quando houve o combate no céu, Lúcifer disse: eu não adorarei, eu não servirei. E Miguel se levantou e declarou: eu adorarei, eu servirei. Quem? Como Deus. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga: Senhor, eu te peço hoje que esse meu irmão seja alcançado por essa força, por essa fé que transforma, e que a vida desse meu irmão seja hoje impactada pela fé. Amém. Se você crê, pode aplaudir que a vida desse irmão está sendo impactada pela fé. A segunda palavra é essa: ao acreditar, nós precisamos obedecer. Diga comigo: ao acreditar, é preciso obedecer. Então uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos no mês da
palavra, o mês da Bíblia. E Jesus escolhe a barca de quem? De Simão, de Pedro, porque ele vai ser o primeiro Papa. E aqui já está prefigurado que Jesus escolheu anunciar à multidão da barca de Pedro. Jesus escolheu a barca de Pedro. Jesus escolheu a igreja para ser portadora dessa boa notícia até que ele volte. Amém? Se você acredita, pode aplaudir a igreja de Jesus Cristo aonde você está. Jesus escolheu a barca de Pedro para ensinar. Amém? Quem aqui crê, levanta a mão e diga glória a Deus. E aí acontece algo. Simão é tocado pela palavra. Pedro é tocado pela palavra. A palavra toca, começa a mudar o coração dele. E Jesus fala: vamos para águas mais profundas. Pedro, junto com os outros, eles eram pescadores. Eles vão. E aí Jesus dá uma ordem: lance as redes. Pedro ficou com a sabedoria humana, ou ele aplicou aquilo que ele ouviu e que tocou o coração dele? Pedro sabia que naquele horário não dava peixe. Eles tinham trabalhado a noite inteira. Pedro depõe o conceito humano, a sabedoria humana que Paulo está trabalhando nesses primeiros dias que nós estamos ouvindo a carta aos Coríntios. Ele depõe a sabedoria humana. Ele até diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à sua palavra eu lançarei as redes. Veja só, ele obedece, ele tem conceitos humanos, ele sabe de pesca, ele é um pescador, mas a palavra que ele ouviu do mestre, que ele ainda não conhecia, tocou de tal forma na vida dele que mudou os conceitos. E ele diz: por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Fé mais obediência é igual a milagres. Continha de somar. Repita comigo: fé mais obediência igual a milagres. O que acontece? Uma pesca, o que? Milagrosa. A força da obediência, a força da fé. Fé na palavra mais obediência é igual a milagre, mas também milagre de conversão. Pedro se joga aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. São João, lá no capítulo 15, no versículo 4, ele vai dizer, quando Jesus está ensinando, Jesus olha para os apóstolos, para os discípulos e diz assim: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. A palavra, quando ela é proclamada e ela tem adesão de fé e obediência, ela é geradora do milagre. A multiplicação dos pães, dos peixes, depois a gente vai ver dos pães também, né? Mas hoje é dos peixes. Depois a gente vai perceber a força da palavra geradora de conversão. Permanecer na palavra para crescer em fé, para se estabelecer em obediência e para colher os milagres e avançar na conversão. Segura na mão desse irmão mais uma vez, dê um sorriso para ele, diga: graças a Deus ainda não nos proibiram de olhar um para o outro e dizer: Deus é tremendo. E hoje Ele está te dando a oportunidade de experimentar algo de tremendo, porque se você permanecer na palavra, você vai crescer em fé, você vai se estabelecer na obediência, você vai colher milagres e você vai avançar na conversão, no seu processo de santidade. Balança a mão desse irmão e diga: esse Deus é tremendo, Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai olhar para Simão e vai dizer: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Gente, o que isso aqui diz, senão que Jesus acredita em Pedro? À medida que eu tenho fé nele, eu me entrego, eu experimento também essa graça. Eu queria dizer para você que veio aqui nessa missa, e eu quero dizer para você que está acompanhando de casa: Jesus acredita em você.
Talvez você não tenha mais fé em você mesmo, por tantas decepções, coisas que aconteceram. Mas eu preciso te dizer hoje, Jesus acredita em você. Acreditou tanto naquele impuro que se prostrou aos pés dele, que falou assim: tu serás pescador de homens. Depois ele cai, ele nega Jesus 3 vezes, mas Jesus vai na beirada do lago dizer, né, do amor, ele vai expressar o amor, e Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora é a nossa vez. Coloca a sua mão no seu coração um pouquinho e peça a Deus que Ele aumente a sua fé, mas também que Ele te capacite nesse momento, a que você e eu tenhamos a coragem de obedecer essa palavra, palavra de vida eterna. O próprio Pedro disse para Jesus, há 2 domingos atrás: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Jesus faz o milagre da palavra no nosso coração, aumenta a nossa fé, nos faz obedientes a partir dessa noite, nos permita experimentar os frutuosos milagres dessa obediência, nos permita experimentar a partir do milagre da obediência o milagre da nossa conversão e do nosso avanço na santidade. Nos capacite, Senhor, a segui-lo até o fim. Conceda a mim e aos meus irmãos a graça, a força de perseverar até o fim. Você acredita em Deus, meu irmão, e Deus também acredita naquilo que Ele pode e tem feito na sua vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.